Olá, meu amigo, minha amiga. Quando uma pessoa comete uma grande besteira na vida, quando ela prejudica uma pessoa, ou prejudica um conjunto de pessoas, quando ela comete um crime, como é que nós devemos reagir perante uma pessoa que está nessas circunstâncias, né? Muitas vezes a gente até tem algum tipo de proximidade. Nós ficamos com dó, a gente fica com pena, mas a gente tem que abrir mão de algum tipo de responsabilidade ou de responsabilização que essa pessoa deva sofrer? Pois bem, nós estamos diante agora de uma situação que aconteceu hoje no Brasil, que foi a ausência, o pedido de defesa do ex-ministro Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal, para que ele não prestasse depoimento hoje, junto aos seus colegas na Polícia Federal, alegando ali, pelo menos a defesa assim o fez, o estado mental, o estado emocional extremamente abalado. Pelo que a gente está vendo aí pelas redes, pela imprensa de uma maneira geral, ele tem perdido muitos quilos, anda muito deprimido, enfim. Mas uma pessoa que comete crime e depois é apanhado pela justiça, a menos que ela seja uma psicopata mesmo, uma pessoa que não se sensibilize com nenhum tipo de circunstância, ela não tenha ela tem um juízo de reprovação, mas ela não tenha nenhum sentimento em relação àquilo, é aquela velha história, o cara que mata a família e vai ao cinema, ou o cara mata a família e vai comer pizza, a menos que alguém não esteja nessas circunstâncias, alguém que seja absolutamente normal e pratique algum delito, uma vez aprisionado, a depressão ela é um sintoma muito comum. Isso está acontecendo agora com o ex-ministro Anderson Torres, porque ele sabe naquilo que ele está envolvido. Ele sabe os crimes que ele praticou, ele sabe a quem ele serviu e ele sabe, sobretudo, ao que serviram os crimes praticados por aquele a quem ele serviu. Agora, por mais que ele esteja arrependido, só tem uma solução: ele tentar minimizar o impacto das sanções que ele vai receber, que ele já está começando a receber, dizendo a verdade, dizendo tudo aquilo que o motivou a fazer aquilo que ele acabou realizando, todas as práticas criminosas e o que eles pretendiam no final. Se ele não fizer isso, ele de fato vai continuar ficando nessa depressão. Essa depressão também tem a ver com o abandono que ele sofreu, daquele que ele depositou uma série de esperanças, de energias, de atos, enfim. Isso tudo tem se somado, as histórias têm se somado e todas elas conduzem apenas para uma direção, para uma responsabilização criminal das pessoas que estão no entorno do ex-presidente da República e uma responsabilização criminal específica do ex-presidente da República. Então, o momento agora não é da gente ter dó, o momento agora não é a gente ter compaixão. Isso a gente vai ter quando ele estiver já na cadeia, estiver cumprindo a pena, quando ele se penitenciar sobre todos os crimes que cometeu contra vidas humanas aqui no nosso país. Eu gosto sempre de enfatizar, gente, que nós não estamos aqui numa uma luta política, entre esquerda e direita, enfim, porque essa luta política sempre existiu, desde que essas classificações foram elaboradas, pessoas que estão alinhadas a um pensamento mais à esquerda e pessoas que estão a um pensamento mais à direita. Não é disso que se trata. Nós estamos querendo banir da vida política do nosso país pessoas criminosas, pessoas que dentro do espaço político praticaram todas as situações que afetaram a nossa existência enquanto seres humanos. Como é que a gente pode ficar indiferente em relação a alguém que quis a eliminação das nossas vidas para a preservação de alguns direitos mesquinhos que eles achavam que deveriam defender? Pois bem, vou conversar com vocês sobre algumas dessas situações, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal para que você se inscreva. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. Dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. Se puder, participe também do nosso clube de membros. Se inscreva lá também, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal. E lembro a você também que todos os dias nós estamos aqui no chat, entre 5 horas e 5 e meia, excepcionalmente nesse período aqui, nas 2 semanas que irão se completar quase no final aqui do mês de abril. Eu estou entrando às vezes, a conexão falha um pouco, mas estou sempre aqui com vocês, pelo menos eu consigo ler todas as mensagens
mensagens e responder aqui muitos comentários de vocês, né? E para finalizar, eu lembro que nós estamos disputando, né? Estamos concorrendo a uma premiação do IBEST e eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que tem se engajado nessa campanha, colocando o Portal do José sempre ali entre os primeiros colocados, entre os canais que são formadores de opinião, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu não esqueço, tá? Tudo que essa gente fez durante esses últimos 4 anos, porque eu, junto com vocês, nós combatemos de todas as formas que a gente pôde o que essas criaturas fizeram contra a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, a saúde pública do nosso país, a soberania, sempre lembrando que por trás desses comportamentos existiu sempre um ganho econômico, de verdadeiras quadrilhas compostas por gangsters que fizeram uma sangria do Estado brasileiro, né? Fizeram a autonomia do Banco Central, fizeram uma série de medidas que murcharam muitas forças que a Petrobras tinha, privatizaram a Eletrobras, privatizaram uma série de companhias de águas e esgotos aqui no nosso país. Isso para falar o mínimo, né? Sem falar naquilo que eles fizeram ou que deixaram de fazer em benefício do povo brasileiro, na saúde, na educação, saneamento básico e mais do que isso, né? A corrosão moral, a corrosão ética e corrosão política que eles fizeram com uma parcela muito significativa da população brasileira. Então, dentro desse cenário todo, é nossa responsabilidade, como eu sempre digo para vocês, enfatizar que nós não estivemos lutando apenas contra personagens políticos. O mal está muito maior. E agora, esse personagem que deixou de depor hoje, ele poderia muito bem fazer a colaboração premiada e entregar todas as figuras ali. Muitas pessoas não estão se lembrando, né? Mas o Anderson Torres foi o mesmo que participou de uma live bomba, entre aspas, do Bolsonaro, onde ele diria que apresentaria provas contundentes que mostrariam que o nosso sistema eleitoral era sujeito a fraude, que era um sistema absolutamente não confiável e tal. E para fazer essa live bomba, que ele anunciou, né, com muita ênfase, muita pompa pelos os seus canais de uma maneira geral, ele contou com o Anderson Torres, que simplesmente, enquanto chefe da Polícia Federal, conseguiu pegar um inquérito da Polícia Federal que estava sob sigilo e levou esse inquérito para o Bolsonaro pensar algumas partes para fazer proselitismo de que a Polícia Federal teria testado que o sistema brasileiro seria um sistema fraudado. Mais à frente, aliás, no outro dia, várias associações de peritos criminais da Polícia Federal, todos envolvidos ali de alguma maneira com esse tipo de investigação, desmentiram não só o ex-presidente da República, também quanto o Anderson Torres. Então ele já vinha nessa cumplicidade com alguém que é uma figura absolutamente desclassificada, uma figura abjeta, que é muito impressionante, gente, para quem é formado em direito como eu, ver as coisas que aconteceram no mundo jurídico envolvendo o Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República, com o senhor Augusto Aras, a senhora Lindora Araújo, algumas situações dentro do Supremo Tribunal Federal, algumas situações na Polícia Federal, nos ministérios públicos estaduais, muitas situações conectadas, né? Além das situações de comportamento dentro dos parlamentos em todos os níveis aqui no nosso país. É uma verdadeira lavagem cerebral e um incutimento, né, de um sentimento de ódio, de um sentimento de aversão a democracia no nosso país. Pois bem, então Anderson Torres já veio nessa pegada, e alguém que serve uma pessoa como Bolsonaro, a gente já tem que colocar sob suspeição. Como eu disse para vocês outro dia, né? Alguém que casa com Bolsonaro está casando com o quê? Está defendendo que tipo de... está se identificando com que tipo de padrão moral e padrão ético, né? Bom, então essa figura ficou conectada politicamente, eticamente e moralmente com a figura do Bolsonaro. E agora está sofrendo as consequências. Mais à frente veio o processo eleitoral, que ele teve uma atuação muito contundente, né, tentando influenciar no processo eleitoral.
nós todos já estamos sabendo tudo aquilo que ele fez durante esse processo eleitoral, de ter reforçado, né, bloqueios, ou ter ajudado, ou ter instrumentalizado bloqueios em áreas onde o presidente Lula foi mais votado no primeiro turno para que tivesse ali uma sangria de votos, uma vez que a eleição estava muito parelha, né? Então, se essa medida ela fosse excepcionalmente bem sucedida, o Lula teria perdido as eleições. E nós estaríamos aí mais 4 anos com gente governando nosso país, fruto de uma ação criminosa. Então não é pouca coisa, já não chega eles terem matado mais de 700 mil pessoas no nosso país, ou terem ajudado a matar mais de 700 mil pessoas. Eles queriam matar a democracia do nosso país, e agora isso é para a gente ter pena da criatura, a gente ficar com peninha dele. Uma pessoa que agiu como ele agiu, e depois, mais à frente, a gente viu 8 de janeiro, uma situação completamente também. Eu não compreendi até hoje, acho que ninguém consegue compreender, como é que alguém que era ministro do Bolsonaro até o dia 31 de dezembro de 2022, aí é nomeado para ser secretário de Segurança do Distrito Federal, tira férias. Como é que você tira férias antes de tomar, ou antes de assumir o cargo, ou assumindo o cargo, tira férias no dia seguinte? Isso mostra o perfil moral da criatura, né? Ele iria se locupletar de um rendimento, de um vencimento salarial, sem estar trabalhando. Né? Então, gente, e aí veio o 8 de janeiro. Aí o 8 de janeiro mostrou toda a cumplicidade, o envolvimento dele, a falta de iniciativa que ele deveria ter, e acabou provocando ali, através do ministro Alexandre de Moraes, a sua prisão, que está lá, uma prisão preventiva. Como nós todos sabemos já, né, a prisão preventiva não tem prazo para terminar. Então ele está cautelado ali enquanto as investigações estiverem em curso, e também para que ele não possa influenciar de qualquer maneira na apuração da verdade de uma maneira geral. Algumas situações que antes ele estava tentando segurar, agora não estão sendo mais possíveis de serem contidas. Tanto é que nessa semana ele já cedeu as senhas dos seus dados que estão nas nuvens da internet, né? Então, a Polícia Federal já está de posse de uma série de conteúdos de e-mails e de algumas mensagens que estavam no seu telefone. Esse sumiço de um telefone de um delegado da Polícia Federal, isso aí não cola para ninguém. Então, agora a Polícia Federal já está de posse de uma série de informações. E de posse dessa série de informações é que ele seria inquirido perante um outro delegado da Polícia Federal, certamente muito experiente, e já dentro desse novo ambiente democrático que o Brasil passou a viver desde a posse do presidente Lula. Então, evidentemente, se ele sabe aquilo que ele sabe, e sabe que alguns dos seus colegas de instituição já sabem, evidentemente, se ele já estava abalado emocionalmente, ele ficou com muitos mais motivos, né, para ficar mais ainda preocupado, ficar mais angustiado e ficar com mais depressão ainda. Porque a fila está andando e ele não está vendo solidariedade de ninguém no meio dessa história. Se ele tivesse chance, né, de receber ali alguma informação do Roberto Jefferson, por exemplo, e do Daniel Silveira, ele saberia que o futuro dele vai ser o mesmo. O Bolsonaro não está nem aí para as pessoas que foram úteis para ele, foram funcionais para os seus propósitos e depois acabaram na cadeia. O Bolsonaro não está nem aí para essas pessoas, e nem os parentes de Bolsonaro, e nem os políticos ao redor de Bolsonaro. O Anderson Torres não está recebendo visita de ninguém, o Roberto Jefferson não está recebendo visita de ninguém, o Daniel Silveira não está recebendo visita de ninguém, e os outros desapareceram, né? Os de menos influência, né? Aquele humorista que foi preso lá no Paraguai, quem é que está lembrando dele agora? Sumiu também. Tem outros presos também, né? Os da Papuda, os da Comec também. Ninguém tá lembrando. O Bolsonaro não lembra dessas figuras, exceto para dizer que eram petistas infiltrados, enfim. Então, gente, a situação está muito complicada. Já falei para vocês no nosso encontro de hoje mais cedo
que quarta-feira o Bolsonaro vai estar nu diante também do delegado da Polícia Federal, ele não vai poder fazer bravata, não vai poder fazer nenhum tipo de intimidação, não vai poder fazer discurso. O Bolsonaro não está indo mais para as redes, ele não tem feito mais lives, porque ele sabe que se falar mais alguma coisa fora do padrão, ele vai em cana, ele está sendo muito bem advertido sobre isso. E dentro desse contexto é que eu tenho dito para vocês muitas vezes que o final dessa criatura será a cadeia. Para isso, nós temos que cobrar as instituições, nosso país também. Nós temos que continuar a fazer a nossa batalha, a fazer a nossa parte, para a gente dizer mais à frente aquilo que a gente tem dito para as pessoas que a gente conhece. Nós ajudamos a derrotar essas pessoas. Agora nós temos que jogar todas as nossas energias para que eles terminem na cadeia. E essa CPMI, que muitos não estavam querendo no começo, agora eu vejo que mesmo os mais progressistas estão vendo que é uma hora também de passar o Brasil a limpo, de botar muita gente pilantra na cadeia, sem nenhuma clemência, nenhuma dó e nem piedade. É assim que a justiça tem que ser feita. Gente, mande seus comentários para cá. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. E como eu tenho dito para vocês, a fila está andando. Tchau!